Salmo 19. Salmo 19, os primeiros 6 versículos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Para aqueles que estavam fazendo as tarefas de ontem, esse primeiro pedaço do Salmo 19, ele corresponde à revelação geral de Deus, por meio daquelas coisas que foram criadas. No caso aqui em particular, fala dos céus, do firmamento, do céu, do sol. Então isso aqui corresponde a essa primeira parte, aquela declaração mais ampla, mais geral, a comunicação que está patente para todos os homens, graças à qual nenhum dos homens é desculpável. Mas aqui nós encontramos alguns princípios que dizem respeito à comunicação espiritual, que diz respeito à revelação de Deus. Eu quero tirar 2 princípios desses versículos que nós lemos. O resto da resposta do para casa de ontem virá nos dias subsequentes, então, por enquanto, vou dar a resposta a conta-gotas, né? Muito bem. E aqui, o primeiro princípio, talvez seja o mais importante, que vai ocupar boa parte do nosso tempo nesse primeiro bloco, é o princípio da correspondência. Começamos a falar dele rapidamente ontem, hoje nós entraremos um pouco mais em detalhes. Observe o versículo 2. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Dia com dia, noite com noite. Observe que não é dia para noite e de noite para o dia. Há uma correspondência entre dias e a correspondência entre noites. Ora, no que diz respeito a sistemas de comunicação, qualquer que seja, precisa haver uma correspondência entre o emissor e o receptor. Quaisquer 2 pessoas que não falem a mesma língua não conseguem se comunicar bem, porque essa correspondência, no que diz respeito à linguagem, ela foi quebrada, né? Então queremos considerar essa correspondência, um Deus santo, que deseja se comunicar a um homem que ele criou. Ele confecciona o que nós chamamos de a palavra de Deus, a Bíblia. Ele fez um homem de uma certa maneira e ele certamente faria a Bíblia de uma maneira correspondente. Por quê? Porque o objetivo é que haja comunicação entre esses 2 lados. Então vamos começar lembrando de alguns aspectos que dizem respeito a como o homem foi criado. Gênesis capítulo 2. Então abram comigo, por favor, no 2º capítulo de Gênesis. Leremos a partir do versículo 7. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui temos a formação do homem e já uma dica importante que pode ser verificada em outros lugares da Bíblia. É que o homem é constituído de 3 partes. Uma delas chamamos de corpo. E aqui diz que Deus formou o corpo do homem a partir do pó da terra. Então o corpo é aquilo que a gente, tem, que nos permite, por meio dos sentidos, interagir com o mundo físico. Então há uma correspondência entre nosso físico
e o mundo físico. Isso permite, né, interagirmos com esse mundo físico. A troca de informação, a gente vê, a gente enxerga, a gente sente, a gente ouve, né? Mas a palavra de Deus também diz que Deus, a esse homem que ele havia criado do pó da terra, ele soprou o sopro do Espírito. Sopro, o pneuma, é o Espírito. Então aqui diz que soprou nas narinas o fôlego de vida. Esse sopro, esse vento, esse hálito é o Espírito. E o homem recebeu um Espírito, porque Deus é Espírito e fomos criados à imagem de Deus. E o texto diz que quando o Espírito entrou nesse corpo, o homem se tornou alma vivente. Então temos esses três elementos nesse próprio versículo, né? A alma, o espírito e o corpo. Okay? A título de ilustração, vamos prosseguir a leitura, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, fez o homem, plantou um jardim. E como alguém já disse, ele plantou o homem no jardim também. E nesse jardim, o texto diz que Deus, para alimento, ele proveu árvores e os seus frutos. E essas árvores estão divididas em 3 categorias. Essas 3 categorias, se os irmãos perceberem, correspondem aos 3 partes do homem que Deus já havia acabado de criar. Diz árvores que eram boas para o alimento. Essa é a parte do corpo, né? O corpo precisa de alimento, Deus fez a árvore para alimentar essa parte. Diz a árvore da vida que estava no meio do jardim. Essa árvore corresponde ao espírito do homem. E o homem deveria se alimentar dessa árvore. Ao alimentar-se dessa árvore, ele alimentaria não apenas seu espírito, mas também a sua alma. E havia uma terceira árvore, que corresponde à alma do homem, que é chamada da árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento tem a ver com a nossa alma. O nosso intelecto, as nossas vontades, os nossos sentidos, nossos desejos, isso tudo está alojado na nossa alma. É o nosso eu, é o ego. Penso, logo existo. Isso é a alma, né? Muito bem, então vemos que nas 3 categorias de árvores que Deus plantou para o homem, está a correspondência, né, às 3 partes do homem. E também, ao formar este livro, Deus seguiu o mesmo procedimento. Então temos esses 3 aspectos na Bíblia. A que corresponde a parte física, o corpo? Ora, a mídia, nesse caso aqui é papel impresso, de acordo? Mas se você tiver uma Bíblia em mídia eletrônica, a mídia é diferente. Mas é a parte física, as palavras, a linguagem, a gramática, são os aspectos de forma, são os aspectos físicos, né, da Bíblia. Isso qualquer outro livro também tem. O aspecto que corresponde à alma são os aspectos que dizem respeito à inteligência que está embutida aqui nesse livro. O sentimento. Os sentimentos dos livros, se os irmãos perceberem, são diferentes. Lemos os Salmos, né? E mesmo entre os Salmos o sentimento é diferente. Há salmos de alegria, salmos de tristeza, salmos de louvor, há salmos de, né, contrição. Existem profecias em que
o sentimento é de esperança, outras profecias o sentimento é de juízo, julgamento. Mesmo entre os escritores do Novo Testamento, eles são lidos de formas diferentes. Os escritos de Paulo têm uma característica diferente, têm uma alma diferente, né, do que os escritos de João, por exemplo, e assim sucessivamente. Porque quando Deus usou esses homens para escrever as Escrituras, Deus não apagou a alma desses homens. Ele permitiu que aquilo fosse expresso, manifesto, né? E até esse ponto, o mesmo é verdade com qualquer outro livro que você puxe de qualquer prateleira. Aquele livro, além da parte física, além da parte gramatical, além da parte de linguagem, tem a parte da alma do livro, do sentimento. O autor está expresso ali, né? Mas assim como aconteceu com o homem, Deus fez alguma coisa que só fez neste livro. Nós vamos ver isso na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Então abram comigo, por favor, 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo 3, 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Aqui a gente pensa em inspirada, a gente logo pensa em inspirar, não é isso? Inspira, aí expira, perfeito? Mas a palavra grega significa soprada. Toda a Escritura é soprada por Deus. Assim como Ele soprou naquele boneco que se tornou Adão, Ele soprou sobre essa palavra. E essa palavra passou a ter, além da forma, além do aspecto da inteligência, do sentimento, passou a ter espírito. E é por isso que ela pode, e só ela pode, apelar para o nosso espírito. Porque então temos a correspondência entre as três partes do homem e as três partes da palavra de Deus. E mais nenhum outro livro tem esse aspecto. Só tem os primeiros dois, né? Isso explica uma série de coisas. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 2. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Veja o versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O homem, por mais instruído que ele seja, a instrução diz respeito à parte da alma. Então, a comunicação que tem que ser feita em nível espiritual, ela não tem correspondência. A palavra de Deus é espiritual, mas o receptor não é. Então, o homem natural, ele pode pegar, apreciar o físico, se for uma boa encadernação, uma boa impressão, ele vê isso tudo, ele consegue ler, ele consegue entender as frases até, a lógica e a gramática ele acompanha, mas esse livro não fala ao seu espírito. A comunicação em nível do espírito, ela está interrompida e não tem como. Não é falta de instrução, não é falta de inteligência, não é falta de conhecimento da língua. Essas questões dizem respeito mais à mente. Mas o espírito, não há correspondência em nível de espírito. E a pessoa lê, como diz aqui, não entende. Porque as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Muito bem. Então, antes de prosseguirmos, observem que isso significa que nós precisamos dos três aspectos estarem bem para aproveitarmos a leitura da palavra de Deus. A gente poderia equivocadamente achar assim, bom, se é assim, só com o Espírito resolve. Não é bem assim. Tente estudar a palavra de Deus cansado,
com sono. Mas você não passa da primeira página, de ler, e tem que ler de novo porque já não lembra o que acabou de ler, e fica lendo até cair no sono. Pronto, aproveitou nada. Talvez você esteja bem fisicamente, não está com sono, mas a nossa mente está agitada, pensando em 1000 outras coisas. A mente não sossega, não aquieta. Também não aproveitamos a leitura. Então observe que para podermos estudar a palavra de Deus com proveito, tem que haver uma correspondência plena. O corpo tem que estar ok, a mente tem que estar na condição adequada. Lembrando que a palavra de Deus fala de uma mente renovada. A mente caída também não nos ajuda a entender a palavra de Deus. E principalmente, o espírito ele precisa ser regenerado. Aí esse espírito regenerado permite essa troca de informação. Muito bem. Uma das condições, não é a única, mas ela é importante, para que comecemos a aproveitar da leitura, do estudo da palavra de Deus, é o desejo de viver pela palavra de Deus. Não podemos nos aproximar da palavra de Deus como dizendo, olha, eu quero estudar a Bíblia porque eu quero conhecer certas coisas, ou quero matar minha curiosidade. E esse perfil não é raro de encontrar, infelizmente. Então, pessoas que até conhecem muito da Bíblia, mas a vida delas, de alguma maneira, ela não acompanha, não é uma coisa que você perceba a vida do Senhor na pessoa. Por quê? Porque essa motivação mais intelectual não é a motivação que precisamos ter ao estudar a palavra. Então vamos olhar 2 textos para ilustrar esse aspecto. Primeiro em Salmo 119. Salmo 119, versículo 144. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me inteligência deles e viverei. Dá-me inteligência deles e viverei. O salmista aqui como dizendo, se o Senhor me der inteligência dos testemunhos, eu viverei por esses testemunhos. E no livro de Provérbios, eu vou fazer a leitura dos primeiros 9 versículos. Procurem perceber o sentimento de desejo, de anelo pela palavra de Deus para viver por ela. Filho meu, Provérbios 2:1. Se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Observe que aqui há um misto entre sabedoria, entendimento e vontade de viver, querer viver por aquilo. Há um anelo, a gente percebe que é um anelo. Esse anelo, esse desejo é um dos aspectos importantes para que, tendo acertado a correspondência, para que haja verdadeiramente essa troca de informação, essa comunicação espiritual. Esse foi o primeiro princípio. O segundo, ele é mais breve. Então, no Salmo 19, versículo 3, lemos: não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo.
aqui a palavra de Deus nos diz que a revelação espiritual é uma revelação que se dá sem as palavras. E aqui usa o voz, mas o voz nesse texto é muito mais o discurso, não é tanto o som. A comunicação espiritual, a revelação espiritual é uma revelação que não necessariamente utiliza palavras audíveis. Não é de impressionar que tantas vezes a gente tem aquela profunda sensação de que Deus falou comigo. Mas nós não ouvimos a voz de Deus no sentido físico ou literal da palavra, não é? Então, esse é um outro aspecto importante. Nessa comunicação espiritual, a gente sabe que Deus falou conosco, mesmo não tendo ouvido uma voz audível. Deixa eu ilustrar esse ponto com um versículo em Ageu, profeta Ageu. Ageu capítulo 1, versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Chama a atenção dos irmãos para duas expressões aqui. As palavras do profeta Ageu e a voz do Senhor. E diz que o povo atendeu às palavras e à voz do Senhor. Observe que são coisas diferentes. O profeta proferiu as palavras, mas o povo ouviu a voz do Senhor. É possível ouvir as palavras sem ouvir a voz do Senhor. Então precisamos não apenas das palavras que se ouvem, que se leem, precisamos ouvir a voz do Senhor. E essa voz, ela não é uma voz necessariamente audível, aliás, não é. Não há palavras e deles não se ouve nenhum som. Contudo, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e o seu discurso até os confins do mundo. Então, como é que essa voz ela aparece em nosso ser? Foi o texto que lemos ontem. Porque o Espírito de Deus testifica no nosso espírito. É assim que o Senhor fala conosco. Percebe que essas coisas todas, sim, existe uma etapa em que passa pelo físico. Seja leitura com os olhos, seja braille, seja ouvir uma fita. Seu lado físico. Também há uma etapa em que passa pela nossa alma, pela nossa mente. Nós entendemos, usamos a nossa memória, utilizamos a nossa inteligência, percebemos o sentimento, percebemos se é uma palavra de encorajamento, de repreensão, de alegria, de tristeza, isso tudo passa pela nossa capacidade de avaliar sentimentos. Mas tem que ir além. Se parar ali, não fez muita diferença comparado a qualquer outro livro. Mas aqui com a palavra de Deus, que ela é soprada por Deus, e se o nosso espírito está regenerado, então há a possibilidade, né? Principalmente na medida em que a gente desenvolve o desejo de viver pela palavra de Deus, de recebermos as impressões do Espírito de Deus em nosso espírito. E aí se dá a comunicação. Aí dizemos, Deus falou comigo. Amém? Muito bem. Então essa é a nossa primeira parte. Vamos à segunda parte. A segunda parte é a parte das leis de interpretação. Ontem vimos duas. A primeira lei diz que Deus declara o que Ele quer dizer. Então, o incentivo é que a nossa primeira opção no estudo da palavra de Deus é sempre tentar uma leitura literal da palavra, a mais simples, a mais direta. Em alguns textos a leitura poderá ser literal, em outros textos ela não é literal, apesar de ser a mais natural, a mais simples. Então vimos exemplos disso ontem, não vamos repetir. Okay? E a segunda lei, a lei da primeira menção. Hoje falaremos de apenas mais uma lei, mas ela vem em formatos diferentes. Essa lei é a lei da declaração paralela, ou da revelação paralela.
Okay? E ela significa que quando Deus fala, normalmente na palavra de Deus agora, Ele fala em vários lugares, não apenas em um único lugar. Então, para ilustrar isso, vou pensar uma frase de um versículo em Isaías capítulo 28. Eu vou utilizar esse texto apenas para aproveitar uma frase, porque o texto em si ele é um texto de repreensão. Né? Depois os irmãos podem ler com um pouco mais de tempo, mas eu só quero uma expressão que retrata esse aspecto da palavra de Deus. Isaías capítulo 28, versículo 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. Essa era uma repreensão que Deus estava dizendo. O povo estava reclamando que a palavra de Deus era assim, era preceito sobre preceito. E Deus fala assim, esse é o coração de vocês, então a palavra lhe será assim. Mas aqui ele diz, e essa é a frase que eu quero aproveitar, um pouco aqui e um pouco ali. Assim é a palavra de Deus. É um pouco aqui e um pouco ali. No estudo da palavra de Deus, não devemos ficar presos a um texto apenas, correndo o risco, de cometermos equívocos. Precisamos entender o que a palavra como um todo diz a respeito daquele assunto. É um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Outro versículo importante para os irmãos lembrarem dessa lei está no Salmo 36, versículo 9. Pois em ti está o manancial da vida. Na luz vemos a luz. Na tua luz vemos a luz. Já ouviram falar naquela expressão que a Bíblia interpreta a própria Bíblia? Esse é o versículo. É na luz do Senhor que vemos a luz. É a Bíblia jogando luz sobre a própria Bíblia. É um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Okay? Muito bem, vamos ver um exemplo disso, talvez um dos mais claros, e ele ocorreu na tentação do Senhor, conforme descrito em Mateus capítulo 4. Os irmãos entendem que o Senhor foi tentado a vida inteira, né? Não foi só nessa ocasião. Mas essa ocasião está registrada para a nossa instrução. Mateus capítulo 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhes disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Observem que a maneira do Senhor refutar, resistir à tentação, foi apelando para a palavra de Deus. O que o inimigo propôs ao Senhor, sob certo aspecto, não era um absurdo. Ele era mesmo filho de Deus. E ele utilizou isso para tentar agitar o coração, o espírito do Senhor. Fosse qualquer um de nós, nós falar assim, sou mesmo, quer ver? Mas o Senhor sabia o momento. E ele falou assim, está escrito. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Veja bem agora quem está dizendo, está escrito. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito. Um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Está escrito, verdade, mas também está escrito.
Como isso é importante? Porque se o Senhor ficasse só com o primeiro, está escrito, poderia até dar razão ao inimigo. É possível tentar alguém usando a própria palavra de Deus. Então, o também está escrito, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, é tão importante. Vamos voltar a 1 Coríntios capítulo 2. Agora vamos ler um versículo acima, anterior àquele que lemos no início. Havíamos lido o versículo 13, eu acho. 14, né? Vamos ler o 13 agora. 1 Coríntios 2,13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Conferindo. Outra palavra que a gente poderia utilizar no lugar desse conferindo é comparando, né? Próprio Paulo utiliza essa palavra, se os irmãos quiserem anotar para depois conferirem. 2 Coríntios 10, 12, lá a mesma palavra é traduzida como comparando. Paulo falando a respeito de si, que ele não se comparava a certas pessoas. E aqui diz que o homem espiritual confere, compara coisas espirituais com coisas espirituais. É assim que a gente estuda a palavra de Deus. Um pouco aqui, um pouco ali. Uma coisa que a gente ouve de alguém, a gente vai juntando as peças e comparando, conferindo coisas espirituais com espirituais. Um outro versículo útil para a nossa instrução com respeito a isso está em 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 1. Fala da inspiração das Escrituras, a partir do versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É um texto que fala da inspiração das Escrituras. E esse versículo 20, algumas pessoas interpretam da seguinte maneira, essa que diz que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Dizem que esse particular pode tanto se aplicar à pessoa, a quem interpreta, ou seja, eu não posso interpretar isso de acordo comigo mesmo, com a minha particular, né, elucidação, e há outros que dizem que a gramática grega tanto permite isso, como dizer que aquele texto ele não pode ser interpretado ele consigo mesmo sozinho. Precisamos de conferir esse texto com outros. Mais uma vez é o princípio de um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Então vamos desdobrar essa lei em 2 ou 3 exemplos. Um deles é o pouquinho aqui e o pouquinho ali. O ali, às vezes, aparece do lado. Chamamos isso do contexto imediato. Um exemplo disso em Romanos capítulo 8. Irmãos, esses exemplos e vários outros estão todos aqui. Okay? Então, estou seguindo mais ou menos os passos que o irmão nos deixou. Okay? Romanos capítulo 8, um texto conhecido e muito querido de todos nós. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é um versículo que parece estar completo. Mas, a bem da verdade, ele levanta algumas questões. Talvez a principal é o que é o bem, né? Porque fazem que todas as coisas cooperam para o bem. Bem em que sentido, né? Então, muitas vezes nos acontecem certos eventos e a gente logo lembra desse versículo. Pensa, não, é porque, né, eu perdi o ônibus. Não, tudo coopera para o bem. É porque o próximo deve vir mais vazio.
No próximo eu vou sentar, né? Nesse eu iria em pé, deve ser isso. Aí vem o próximo e nem para de tão cheio que está. Aí você começa assim a se confundir e se embolar, né? Porque esse bem não tem a ver com isso. Possivelmente esse bem não tem a ver com o que eu acho que é bom. Então quem que vai definir esse bem? O que é esse bem? Um pouquinho aqui e um pouquinho ali. E o ali deste texto é logo depois. Então vemos o esclarecimento desse aspecto no contexto imediato. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse versículo declara do propósito de Deus de nos conformar à imagem de Cristo. Existe um propósito no coração de Deus de nos fazer parecidos com o Senhor. Para que naquele dia, quando nos encontrarmos com Ele, a semelhança de Adão, Ele possa dizer: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Essa tem as minhas características. E como esse é o objetivo de Deus Pai, Ele ordena o nosso contexto para que esse bem seja alcançado. Então todas as coisas cooperam para esse bem. E certamente é o bem maior. Então observe como nós precisamos, nesse caso, não ficar apenas colados em um único versículo, precisamos do contexto imediato. Eis o perigo daquelas preciosas promessas, né, que a gente tira um papelzinho desse tamanho e o que couber ali é aquilo mesmo, né? Se aquilo está fora do contexto ou não, o Senhor sabe. Então, é perigoso lançarmos mão da palavra de Deus dessa maneira, né? Muito bem. Outro exemplo em que veremos o contexto longe, o ali é mais longe, a gente chama isso do contexto remoto. Aqui o caso foi do contexto imediato. Vamos para Isaías, capítulo 7, versículo 14. Aqui encontramos a promessa do Messias e diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Imagine que você não conhece a história, você está estudando esse texto e fala aqui de virgem, e claro, os críticos que não aceitam o nascimento virginal do Senhor dizem o seguinte: não, mas essa palavra virgem que aparece aqui no hebraico, ela tanto pode ser para uma virgem como pode ser para uma jovem mulher, inclusive casada. Okay? Então vamos imaginar que esse seja o confronto com o qual nós tenhamos que lidar. Bom, primeiro que não é um confronto muito difícil, porque se uma jovem recém-casada dá à luz, isso não é exatamente um sinal, né? É sinal de saúde, é sinal de beleza, está todo mundo ok, a vida está andando, né? Mas não é o sinal de que seria o Messias. Mas vamos imaginar que nós não fôssemos lançar a mão desse raciocínio. Se formos ao livro de Mateus, no capítulo 1, Mateus capítulo 1, versículo 23. Se vocês observarem, em algumas Bíblias já existe a referência cruzada. Nesse primeiro capítulo, Mateus faz referência a vários textos do Antigo Testamento, inclusive esse. E no versículo 23 de Mateus capítulo 1 encontramos: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Ocorre que no grego, que é a linguagem utilizada por Mateus, a palavra virgem não tem as duas alternativas que a palavra hebraica permite.
A palavra hebraica traduzida por virgem permite sim uma segunda alternativa, que é uma jovem mulher. No grego não. É virgem, virgem mesmo, né? Ou seja, essa dúvida ela foi esclarecida consultando um texto remoto. Isso aqui não é um texto de Isaías. Não foi nas imediações do livro de Isaías que encontramos a resposta. Então esse é um outro exemplo, né, de menção paralela, mas agora no contexto remoto. E para encerrar, agora especificamente com respeito a profecias, também temos esse aspecto do que é imediato e do que é remoto. E existe um princípio que me parece útil de mencionar aos irmãos, e com isso nós encerraremos a segunda fase. Vamos começar lendo em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Vamos ler o versículo 4. Aqui Paulo fala da revelação do homem de iniquidade. Versículo 4, Tessalonicenses 2:2. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Os irmãos sabem que, em termos de profecia, existem escolas diferentes. Uma escola, ela alega ou argumenta que essas coisas todas já passaram, né? A profecia das 70 semanas, eles dizem que é aquilo, só que as 70 semanas foram contíguas. Não existe um hiato entre o fim da semana 69 e a 70ª semana. Esse hiato que imaginamos que exista, que é a época da graça, é a época da igreja, eles não sei, desde quando a gente conta 2 horas. Ninguém imagina que 2 horas seja meia hora agora e 1h30 daqui a 2 meses. Fala que 2 horas é 2 horas, corridas, né? Então existe um argumento, né, que soa plausível. Muito bem, essas pessoas, claro, quando chegam em textos como esses, eles são obrigados a procurar na história o cumprimento dessas palavras. E ocorre que textos como esses é possível buscar na história e encontrar sim, né? Antíoco IV, por exemplo, ele mais ou menos encaixa aqui no versículo 4. Nero se encaixa também no versículo 4. Será que eles são o cumprimento dessa profecia? E aí me parece que o mais adequado é dizer sim e não. Não é porque eu sou mineiro que eu falei assim, não, mas é de fato assim, nós temos que... A gente fica em cima do muro, né, porque a gente enxerga melhor de cima do muro, né, ver os dois lados. Assim. Tudo bem. Por que sim e não? Então, com respeito à profecia, a Bíblia lança mão de um conhecimento, um fato, que todos sabemos mais ou menos como funciona. Vamos ler outros 2 textos, e esses serão os nossos últimos, ou 3 textos. Né? Mateus capítulo 24, observe que nós vamos ler agora todos os textos que são textos proféticos no Novo Testamento. Mateus capítulo 24 é o discurso do Senhor, o discurso profético do Senhor, e o Senhor começa a descrever aquilo que, os eventos que ocorreriam, né, à época. E no versículo 8 ele diz assim, olha, porém, tudo isto é o princípio das dores. Aí a gente fica pensando em dores, e que tipo de dor que é, né? Com respeito à profecia, normalmente nós vamos encontrar a expressão dor de parto. Não é isso? 1 Tessalonicenses capítulo 5. Versículo 3, 1 Tessalonicenses 5:3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. E nosso último texto em Apocalipse, capítulo 12.
Apocalipse capítulo 12, versículo 2. Vamos ver o 1 também para termos o contexto imediato. Apocalipse 12, 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Muito bem, nessa expressão dores de parto nós temos uma dica muito importante no que diz respeito à profecia. Imagino que alguns de vocês tenham presenciado um parto. Algumas de vocês devem ter. Bom, todos nós fizemos parte de um parto, né, em algum momento da história, do qual a gente lembra muito pouco, né, para não dizer nada. Outros a gente vive depois e lembra, né? Normalmente, ninguém nasce na primeira contração, né? Lembro da nossa primogênita, Priscila. A Janete começou com as contrações por volta das 6 da manhã. E ela foi nascer às 4:30 da tarde. Vocês não têm noção quantas vezes nós respiramos naquele... Respira, inspira, faz assim, faz assado e tal. E o processo, a gente vê que o processo se intensifica e vem, e cada vez mais forte. É uma sequência. E em profecia é assim também. Então existem as profecias que ocorrem de uma vez e pronto. Como, por exemplo, o nascimento do Senhor é cumprimento de profecia. E ele nasceu. Teve um dia que ele nasceu. Não foi o dia 24 de dezembro, mas ele nasceu, né? Agora, as profecias que dizem respeito ao final, inclusive essa que nós acabamos de ler, elas sim, elas vêm como que amadurecendo ao longo do tempo, com cumprimentos sucessivos, cada vez mais intensos, e isso tudo culminará no cumprimento definitivo. De modo que aqueles que dizem que ao longo da história esse versículo se cumpriu, não está errado. Mas não é o cumprimento definitivo. O cumprimento definitivo está para vir ainda. A palavra de Deus nos diz, é como dores de parto, né? Elas vão se intensificando, e um dia nasce de vez, né? Então, ao estudarmos a palavra de Deus, principalmente no que diz respeito a profecias, isso pode nos ajudar bastante, né? Olhe, e antes de falar assim, isso já aconteceu. Talvez sim. Mas será que é uma dessas profecias que terá também cumprimento remoto, né? Muito bem, então essa é a terceira lei de interpretação, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Passaremos agora para Balaão. Balaão, ok. Está cedo para eu começar a fazer perguntas ou tomar, né, algumas informações, mas imagino que vocês todos tenham lido os 3 capítulos de Números. Imaginem vocês, eu sei que esse exercício é difícil, mas vale a pena tentar. Imaginem vocês que você nunca tenha ouvido falar de Balaão. O Novo Testamento faz menção a Balaão e as menções não são boas. Então imagina que você não sabe disso. Tudo o que você conhece a respeito de Balaão, dessa figura, são os 3 capítulos do livro de Números. Seja sincero. O cara não é tão ruim assim não, né? Está difícil dizer onde que ele errou. Perceberam isso? A gente sabe que tem alguma coisa errada. Se não tivesse, o Senhor não teria aparecido para se opor a ele, na forma do anjo do Senhor. Então essa é a dica de que já não tinha coisa boa ali. Mas, olhando para o texto, não é imediatamente evidente qual é o problema. Então, o que eu quero impressionar os irmãos com isso? É que se nós tivermos apenas essa informação, está muito difícil de desvendar o mistério de Balaão.
Se vocês forem a dicionários bíblicos, etc., procurar Balaão, normalmente começa assim. Balaão, 2 pontos. Falso profeta, não sei o quê, da Mesopotâmia, que foi alugado, etc, etc, etc. Depois os irmãos procurem onde é que está escrito que ele é um falso profeta. O Antigo Testamento não chama ele de profeta. Quem chama ele de profeta é o Novo Testamento. E não é falso. Lá não está escrito falso profeta. Então, falso profeta é por conta de quem resolveu dar a definição de Balaão, né? Para os irmãos perceberem que precisamos que a Bíblia interprete a Bíblia. Então, a tarefa de hoje, com respeito a Balaão, é aplicar a terceira lei de interpretação. Ou seja, vocês têm que procurar todos os demais textos na Bíblia que falam de Balaão, ou que mencionam Balaão. Hoje, com essas Bíblias, está fácil de fazer essa tarefa. Não fosse isso, eu tinha que dar 1 mês para os irmãos, pelo menos, né? Voltar para casa, pegar concordância, sair fazendo as coisas e tal, etc. Está viável de ser feito hoje de tarde. Então, a tarefa de hoje, né? Então, vocês vão voltar a dividir em grupos. Eu imagino que todos os grupos tenham meios de procurar eletronicamente. Se algum grupo, por algum acaso, não tiver, eu posso emprestar o meu, né? Mas é importante que vocês façam uma lista de todos os versículos que mencionam Balaão, além, obviamente, daquelas menções nos capítulos 22, 23 e 24. E nesses outros textos, observem que teremos informação adicional que não é possível de extrair, ao menos não imediatamente, dos capítulos 22, 23 e 24. Ok? Irmãos, essa é a tarefa de hoje. E pela graça de Deus voltaremos a falar amanhã. Então, por favor, dividam-se, de preferência nos mesmos grupos. E quando essa tarefa terminar, estamos todos dispensados. Ok?